o que é a prática baseada em evidências, né? E quais os principais pontos que vocês procuraram evidenciar no capítulo sobre esse tema? Perfeito. Então, a prática baseada em evidências, ela é uma forma de tomar decisões clínicas. Então, em poucas palavras, é uma maneira pela qual um terapeuta ele individualiza o conhecimento científico que vem sendo produzido em décadas de pesquisa para atender às particularidades, objetivos, necessidades daquele paciente, daquele cliente. Tá? Então, a prática baseada em evidências é um processo de tomada de decisão clínica que ocorre pela integração entre três coisas. A melhor evidência científica disponível, porque há níveis de qualidade de evidência, pesquisas melhores, pesquisas piores, dados, resultados mais confiáveis ou menos confiáveis. Então, este é um elemento. Outro elemento que deve ser integrado nesse processo diz respeito à perícia clínica, então as habilidades, as competências, o repertório, o know-how daquele profissional de saúde e, naturalmente, as características desse paciente, que envolve os seus objetivos, as suas crenças, as suas preferências e assim por diante. Tá? Então, aqui no livro, né, nós publicamos um capítulo argumentando que a prática baseada em evidências é um comportamento ético. Por quê? Porque há implicações éticas no trabalho de um terapeuta que ignora o desenvolvimento científico sobre o que é eficaz, o que não é eficaz para determinadas demandas clínicas, né? Que ignora o conhecimento que a gente tem hoje sobre danos, prejuízos, efeitos colaterais de uma psicoterapia. Então, a ideia que sustenta o capítulo é que desconhecimento e inaptidão podem levar a erro. Erro pode levar a dano. E um dano que é evitável, com base no conhecimento científico, é eticamente condenável. Então, nesse sentido, a prática baseada em evidências seria um comportamento ético, porque um terapeuta que sabe quais procedimentos são mais ou menos eficazes, são mais ou menos seguros, está em melhor condição para tomar decisões clínicas mais acertadas. Perfeito, perfeito. Antes de continuar, você que está nos assistindo, já deu like nesse vídeo, já se cadastrou no nosso canal no YouTube, já compartilhou o link? Não? Então agora é a hora de você fazer, porque se você não fizer isso, outros colegas como você não terão acesso a esse conteúdo, porque o YouTube não entrega. O YouTube só gosta de entregar fofocaiada, aqueles negócios treta, tal. Coisa séria, o YouTube normalmente deixa passar. Então, se você não der o like, se você não curtir, compartilhar e marcar o sininho, o YouTube vai achar que esse vídeo não interessa. Então, precisamos da tua força. Jean, eu tinha uma outra pergunta aqui no meu card, mas você meio que já adiantou, explicando, né, por que a PBE é um comportamento ético, tá? Você quer complementar um pouquinho a respeito disso especificamente? Vamos lá? Posso aprofundar. Vamos lá. Vamos embora. Então, quando a gente fala em tomada de decisões éticas na área da psicologia, na área da saúde, a gente tem 4 princípios que hoje são a base de códigos de ética de associações profissionais do mundo inteiro, estão na base de princípios de ética em pesquisa. Então, são 4 princípios que norteiam quase tudo que a gente conhece sobre ética em saúde. Tá? Então, esses princípios são o princípio da autonomia, o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência e o princípio da justiça. O que isso tem a ver com prática baseada em evidências, com psicoterapia? Tá? Então, o princípio da autonomia vai apontar que é um dever do terapeuta respeitar o direito do paciente de agir de acordo com seus valores, de acordo com as suas convicções, com base naquilo que ele entende como o que é certo e errado para ele, o seu projeto de vida. Tá? Então, quando você desrespeita a autonomia de alguém
No contexto de saúde, isso significa ignorar essas convicções, essas predileções, mas também negar ao indivíduo a liberdade de participar da tomada de decisão clínica no cuidado da sua própria saúde. Ora, mas para que o paciente ele tenha condições de tomar a decisão, ele precisa fazer uma escolha informada. Então, cabe a um terapeuta transmitir as informações sobre eficácia, sobre os tratamentos que não foram bem pesquisados, para que o paciente possa deliberar ali se ele quer fazer aquilo, não quer fazer aquilo. Tá? Então, a gente vê já que o paradigma da prática baseada em evidências contempla o princípio da autonomia já na sua definição. Primeiro porque já dá essa ênfase nos objetivos, valores, crenças, preferências, etc., na própria definição do conceito. Tá? Segundo que a prática baseada em evidências entende que o terapeuta precisa compartilhar com o paciente informações relativas, tipo a sua avaliação clínica, as alternativas terapêuticas, benefícios e riscos ali potenciais. Então, de novo, para que o paciente tome uma decisão mais bem informada. Então, imagine um psicólogo que queira realizar uma intervenção só com base na sua experiência profissional, ou que desconhece as evidências sobre aquilo que tem benefícios, riscos, ou então que está oferecendo uma intervenção ali que a gente não sabe direito ainda, porque não foi muito bem pesquisada. Se você não tem um consentimento claro do paciente de que, eu topo fazer uma terapêutica que ainda é experimental, a gente não sabe muito bem, você estaria violando aí esse princípio da autonomia. Tá? Então esse é um dos princípios. Outro princípio é o da não maleficência. Que quer dizer, né? Quer dizer que um profissional de saúde, aqui a gente está falando do psicólogo, antes de tudo, ele não deve causar danos a seus pacientes, seja por conta de coisas que ele faz ou por conta de coisas que ele não faz. Tá? Então, uma coisa que pouca gente entende é que um pressuposto fundamental em prática baseada em evidências é que você precisa provar que algo é eficaz para então passar a adotar aquilo. E não o contrário, tipo, eu vou fazendo isso aqui porque eu gosto, porque eu acredito, que faz sentido, e aí que a ciência se dê conta de provar que é bom ou se dê conta de provar que é ruim, eu não deveria fazer. Né? Então não, eu deveria só usar aquilo que já se provou eficaz e seguro. Então, um terapeuta, por mais bem intencionado que ele seja, se ele ignora que, sei lá, a intervenção que ele está usando carece de evidências, ou ele ignora uma intervenção que sim possui boas evidências, ele pode estar submetendo o seu paciente a uma intervenção ou inócua ou até prejudicial para a saúde. Então, às vezes a gente acha que terapia não tem como fazer mal, não tem efeito colateral, e isso não é bem verdade, tá? Então falamos de autonomia, falamos de não maleficência. Vou falar agora de beneficência, que o nome é um tanto óbvio, quer dizer que um terapeuta tem a obrigação moral de beneficiar o seu paciente, tá? Então, a pertinência desse princípio para um trabalho de um psicólogo clínico deveria ser óbvio, assim, né? Você tem ali um paciente que está se abrindo, contando as suas maiores intimidades, dificuldades, coisas que são politicamente incorretas, socialmente feias, e está lá tentando ser ajudado. Né? Então, o psicólogo é alguém que está ali na tentativa de produzir uma melhora nesse sofrimento psicológico, ajudar na resolução de problemas, etc. Bom, se isso é verdade, cabe ao terapeuta dominar as competências clínicas, as estratégias de intervenção que tenham sustentação empírica para maximizar, para potencializar a probabilidade de benefícios ao paciente. Né? Que benefícios? A gente pode estar falando de sintomas de um diagnóstico, de qualidade de vida, de satisfação no casamento, do seu funcionamento familiar, depressão, ansiedade, prejuízo funcional, ocupacional, etc. Tá? Então, olha só que interessante que quando a gente junta não maleficência e beneficência, parece que usar as melhores descobertas da pesquisa científica
deveria ser um imperativo moral para a tomada de decisão ali na clínica, tá? Agora, o que isso tem a ver com prática baseada em evidências? Então, quando eu falei de autonomia, eu falei, a própria ideia de autonomia já está presente na definição de prática baseada em evidências, quando a gente fala do componente das preferências, das características, da particularidade, da subjetividade do paciente. Neste caso, a não maleficência e a beneficência estão presentes naquele componente que diz que o profissional deve atuar de acordo com a melhor evidência disponível. Por quê? Porque a gente vai ter ali os dados empíricos que mostraram em pesquisa científica rigorosa quais intervenções produzem resultados positivos e quais minimizam resultados negativos. Tá? Então, esse pilar da prática baseada em evidências que diz que a prática clínica precisa estar amparada na melhor evidência disponível, você precisa acessar frequentemente a literatura científica, conhecer as evidências, parece ser um pré-requisito para você conseguir dar conta do princípio da beneficência e do princípio da não maleficência. Tá? Então, autonomia, não maleficência, beneficência. E o último princípio aqui é o princípio da justiça, que quer dizer o quê? O seu paciente deve receber exatamente aquilo que ele necessita, nada mais, nada menos, tá? E esse princípio, obviamente, também vai trazer a ideia de que você deve evitar ao máximo que os seus aspectos sociais, os seus preconceitos, acabem atrapalhando ali o processo terapêutico, né? A gente sabe que uma imparcialidade absoluta é uma ilusão, mas o foco, né, o alvo deve ser nessa imparcialidade. Então, na prática baseada em evidências, o princípio da justiça ele se concretiza quando o terapeuta recorre às intervenções empiricamente sustentadas para aquela queixa, para aquele problema, para aquele quadro clínico daquele paciente, né, que está sendo avaliado de acordo com as suas particularidades. Por quê? Porque você vai estar oferecendo para o paciente exatamente aquilo que ele precisa. Né? Você não está oferecendo coisas desnecessárias, então pecando pelo excesso. Você também não está deixando de oferecer coisas necessárias, então você não está pecando pela falta. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro como esses 4 princípios, autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, princípios éticos, né, da prática do profissional de saúde, está em total harmonia com o paradigma, a ideia da prática baseada em evidência. Tá bom? Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!